Agora, nós vamos começar o Vivências e Experiências, que sempre traz um roteirista, mas hoje o Vivências de Experiências esse ano vai ser um pouco diferente, porque a gente vai fazer algumas homenagens. E eu queria ter passado o vídeo, não consigo baixar, mas eu sei que você está. E nós vamos... Porque, assim, esse História de Roteiristas, esse 10º seminário, ele é resultado de... Ele começou como um projeto de pesquisa onde a gente entrevistava os roteiristas brasileiros. Então, alguns roteiristas corajosos aceitaram, tipo o Di Moretti. E o Di, na época, ele era presidente da AC, que era Autores de Cinema, que era uma associação de roteiristas da área de cinema e que agora se fundiu, e agora é a Abarcos 2. Mas vocês imaginam, né, a gente sendo aceita, né, Fê, pelo Di Moretti. Nós fizemos entrevistas com ele e nós fizemos um acompanhamento de uma pesquisa que ele fez de campo, e depois a gente deu para ele, e que, inclusive, você está trabalhando, vai sair agora, né? E esse filme ele está escrevendo. Você já terminou de escrever, né? É que eu vi na imprensa, mas eu queria saber se já tinha. E está em produção. Então, eu queria muito homenagear o Di, e eu queria que depois eu queria que você falasse um pouco sobre esses 10 anos que passaram, assim, como mudou, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu de interessante, a primeira vez que teve o edital para produção de conteúdo de série, né? Estava ele e o doutor aqui, e aí eles, nossa, nós conseguimos. E assim, para mim foi uma emoção num outro auditório, e não era nem no dia do seminário, a gente só estava conversando o que a gente ia fazer no seminário, né? Então, assim, eu compartilho disso com uma emoção assim muito grande, né? Mas eu queria que a Fê falasse umas palavras. Por favor. Nossa. Quer falar lá? É que a Fê, sem mão, ela não fala, né? Você quer segurar o microfone? Sem mão eu não falo, é verdade. Bom, primeiro, obrigada, Gi, pelos esses 10 anos. A gente escreveu umas linhas para você. Entre linhas. Pensamos em um título a estas letras homenagens. Então, achamos entrelinhas, perdendo-nos ao longo de 10 anos nas entrelinhas dos discursos mágicos desses não-roteiristas. Não-roteiristas, permitindo-nos emprestar, com os devidos créditos, a fala inesquecível de Jean-Claude Bernardet, quando, em uma das entrevistas a nós concedidas, deixou-se escapar um não-roteirista. Roteiristas? De fato, é muito pouco para defini-los. Não que roteiro seja demérito, pelo contrário. Dar linhas entre linhas à alma, suas dores, desgraças, amores, doar-se em letras, a dar voz, é um ato de tamanha generosidade que não cabe de página, não cabe nem de palavras. Pretendíamos falar aqui um pouco sobre a profissão de roteiro, tecnicamente, aristotelicamente. Mas mesmo tendo acompanhado esses roteiristas, mais que roteiristas, em seus processos criativos e histórias de dar vida, mesmo tendo aprendido com suas próprias histórias, faltaram as palavras. Juro que tentamos agradecer por seus méritos técnicos, a esses roteiristas mais que roteiristas, mas não deu. A eles que devemos os nossos créditos pelos nossos 10 anos de histórias, e foram muitas histórias, escritas para além das entrelinhas. Como dizer obrigada a Di Moretti, esse não-roteirista que nos levou de seu apartamento, sempre as portas abertas, a cada canto uma história, aos entrelaces, cena a cena de um Bexiga, povoado de ausências e memórias personagens. Fez com que embarcássemos em seu filme quando ainda nem existia. Um Bexiga seu, mais que só vai-vai, La Passachuta e o guardador de carros. Di é roteirista? Não, é um alquimista, um malabarista. Um ser humano que, sobre o humano, é capaz de dedilhar notas inaudíveis à maioria, mas que, por ele musicadas, tornam-se sinfonia.
Um cara capaz de fazer com que outros tantos, que talvez iletrados na leitura das almas, as entendam ou as sejam. Definitivamente, isso não é só o papel de um roteirista. Di, é uma honra tê-lo personagem do nosso Histórias. Muito obrigada. Boa noite. Bom, eu também estou emocionado, então eu vou enrolar durante uns 5 minutos para recuperar o fôlego. Vou falar de futebol e tal. Não, brincadeira. Para falar sobre a minha relação com as professoras Gláucia e Fernanda, acho que eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né? E um pouquinho atrás não só na minha relação com elas, mas um pouquinho atrás na minha vida e nas minhas opções que eu fiz lá atrás, né? Só para rememorar, eu não vou perder muito tempo de vocês, mas assim, eu comecei, e acho que isso vale a pena contar, né? Aos meus 4 anos, não, estou brincando. Se eu for voltar aos 4 anos da minha idade, a gente vai perder muito tempo aqui. Precisamos de mais semanas. Não, mas na verdade a minha relação com o cinema, né? Eu acho que eu já contei essa história, talvez num dos histórias de roteiristas, que a primeira vez que eu tive contato com o cinema foi quando minha mãe me disse que a gente ia fazer uma coisa muito divertida e ia me levar num lugar muito bacana, muito legal, onde eu ia me divertir muito. Ela me levou ao cinema, né? Eu morava na Penha, eu tinha 4 anos e ela me levou para ver Bambi. Era a primeira vez que eu entrava no cinema, e num cinema, né? E, obviamente, eu chorei muito, né? Por causa da morte da mãe do Bambi. E questionei minha mãe, né? Como assim, você me disse que eu ia me divertir, né? Mas eu chorei para Dedéu aqui, como é que... Aí eu entendi o que era o cinema, né? Que, na verdade, o cinema não é só diversão, né? É reflexão. Então, você vai no cinema, você vai ver aquele lugar onde se projetam imagens num pedaço de pano, né? E esse pedaço de pano reflete um pouco da nossa vida e a gente cria uma relação com aquele negócio. E você se emociona, você chora, você ri, você sente ódio, mas você sente alguma coisa, né? E sentir alguma coisa, eu acho que é o sentido do cinema. Eu brinco também dizendo, né, que hoje você faz um pacto, né, quando você vai ver um filme. Você doa 2 horas da sua vida para entrar numa sala escura, cheio de gente esquisita hoje, né? Tentando ter uma relação com aquilo lá que você está vendo, né? E as pessoas chutam sua cadeira, né? Atendem o celular, mascam um chiclete, contam o filme para o namorado, para a namorada, né? Tal. Então, hoje é um terreno muito inóspito, né? Mas ainda a magia, para mim, se estabelece. Eu disse também lá atrás, acho que talvez vocês saibam dessa história. Eu sempre digo que, não em demérito da educação que meu pai e minha mãe me deram, eu fui criado pelo cinema. Eu posso listar alguns filmes, mas filmes que mudaram a minha vida, né? Um deles, o Laranja Mecânica, do Kubrick, que me pegou num momento de formação, né? De tentar entender a vida. E desde aquele filme eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Então, aquela experiência que minha mãe me fez passar, e que a princípio eu achei que ela estava gozando da minha cara, né? Então, se mostrou uma coisa tão intensa que eu resolvi fazer isso. Né? Contar histórias através do cinema e talvez emocionar, né? Talvez fazer com que as pessoas se sintam raiva, mas, enfim, alguma emoção em relação à história que está sendo contada. E foi uma luta, porque eu comecei a minha carreira no começo dos anos 90, né? Então já vão fazer quase 30 anos, e comecei de toda maneira, com muito sacrifício, né? Num momento em que o cinema brasileiro era bastante marginalizado, né? Eu brinco dizendo que se eu cruzasse com uma pessoa na rua e dissesse que estava fazendo cinema, ela atravessava a rua para não me cumprimentar, né? Porque, imagina, era uma coisa absolutamente marginal. Uma época onde você produzia, né, depois do nosso querido Collor, a gente produzia 2 a 4 filmes por ano, né? Hoje a gente está produzindo mais de 130.
Então vejam como é um reflexo do governo, né? E é um reflexo de que o cinema brasileiro evoluiu muito. E nessa evolução o roteirista foi meio junto nessa parada, né? Mesmo o cinema brasileiro crescendo, a nossa carreira, a minha carreira de roteirista, de escritor, não foi tão evolutiva quanto foi desde do que a gente chama da retomada do cinema brasileiro, né, que é com o filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina. A gente ainda, nós roteiristas, tivemos que sofrer muito, né, porque é muito difícil, às vezes, você explicar para a pessoa o que é um roteirista, né? Eu brinco dizendo que existe a maldição dos 3 M's, quando eu vejo isso, que é assim, a mídia, o meio e minha mãe não sabem o que eu faço. E isso é muito complicado. Porque, assim, a mídia não dá espaço para dizer o que é um roteirista, né? Se eu perguntar para vocês do último filme que vocês viram e vocês gostaram muito, tenho certeza que vocês talvez não sejam capazes de falar o nome do roteirista, porque a mídia não dá esse espaço, né? O meio, às vezes, não reconhece, porque todo filme você vê é um filme de, né? E esse um filme de é só do diretor. Então, você fica privado de saber que o filme é feito por uma equipe, entre eles o roteirista, que contou aquela história. Eu tenho sempre uma piada, né? Enfim, eu faço sempre isso nos cursos para cada uma dessas coisas, mas uma bem evidente é que eu encontrei um cara que ele fazia exibição digital, as primeiras exibições digitais nos cinemas brasileiros. Ele tinha a primeira grande companhia, que chamava Rain. E, ou seja, era um cara que deveria entender de cinema, né? Ele tinha mais de 70, 80 salas onde ele fazia exibição digital. Aí eu encontrei com ele num festival, né, em Pernambuco. Ele estava com a mulher tomando uns drinks. E ele me chamou, ele me conhecia, acho que de vista. Ele falou, Di, eu queria te apresentar minha mulher, tal. Eu falei, legal, né? E aí ele me apresentou de um jeito bastante sui generis, né? Falando assim, o Di é roteirista. Aí a mulher dele, mais sui generis ainda, né? Olhou para ele e falou assim, Benê da minha parte, porque eu gosto de enfeitar um pouquinho. Porque eu sou roteirista. Benê, o que é um roteirista? Aí ele definiu, né? Benê. O roteirista é aquele que pega a história do diretor e transforma na história do filme. Aí eu olhei para ele e falei, uau, né? Eu camelando aqui durante todos esses anos e não sabia que era isso. Ele ainda me perguntou, olhou para mim e perguntou assim, mas você escreve os diálogos também? Aí eu não falei, mas na minha cabeça, eu falei, né, na minha cabeça. Se eu não estivesse conversando com 2 idiotas, desperdiçando meu tempo, eu estaria escrevendo diálogos, né? Então, essa desinformação ela é uma coisa que percorreu muito esses últimos 25 anos de carreira. E aí a gente foi tentando fazer manifestações ou intenções ou eventos para tentar esclarecer o que é um roteirista, né? O nome não ajuda muito, eu também tenho a outra piada que falo que se você entra num hotel, né, você está ansioso para subir para o quarto, aí o cara manda preencher aquela ficha de inscrição, e se você coloca na profissão roteirista, o atendente pergunta em que agência de viagem você trabalha, né, porque ele acha que você faz roteiros de viagem. Então é difícil explicar, tanto que também, numa das demandas da nossa associação, a gente achou melhor que, se por acaso a produtora concordar com isso, a gente não assina mais roteiro de, mas sim escrito por. E escrito por já explica todo mundo, inclusive minha mãe, né? Entendeu o que eu faço. Então, acho que isso faz parte de uma evolução. Eu dei sorte, né? Eu não reclamo de nada. Eu sou um cara muito sortudo, eu acho privilegiado. Em 25 anos, eu escrevi 28 filmes que foram filmados e produzidos. Então, é uma taxa absurda. Eu tenho amigos que estão nos seus 3º filmes, que têm a mesma idade que eu. Então, eu fui realmente um cara privilegiado e que peguei todo esse tipo de transformação. E essa transformação passou por criar uma associação, né? A gente criou a AC, Autores de Cinema. Por que tem autores no nome? Porque a gente fazia questão de dizer que um filme é do seu autor. E um dos seus autores é o roteirista.
não só o diretor. Então, eu tenho várias piadas de diretores, mas eu não vou fazê-las aqui. Eu também de produtores, mas enfim. Então, era muito importante para a gente marcar uma posição. A gente fundou a Associação Autores de Cinema. Eu fui presidente nos 3 primeiros anos. Eu acho que a gente conseguiu muitas coisas, como estabelecer um contrato de trabalho. A gente não tinha contrato de trabalho. Eu brinco dizendo que o cara da produtora ligava para você e falava assim: Di, puxa, vamos entrar nesse projeto. Esse projeto é lindo, maravilhoso, né? É um projeto das nossas vidas. Vamos suar a camisa, né, da produtora. Quando ele fala suar a camisa, quer dizer que ele não vai te pagar nada por enquanto, né? Então, vamos suar a camisa, tal. E aí eu falava, gentilmente, eu falava para ele: olha, eu tenho um problema de asepsia pessoal. Eu não uso camisa suada, né? Então não vai rolar. Então, isso foi importante para a gente regrar essas coisas, né? Nunca trabalhe sem ter recebido, nunca trabalhe sem ter assinado um contrato. No contrato, defenda os seus direitos. Porque, geralmente, quando você recebe um contrato da produtora, é sempre assim: o roteirista deve, o roteirista precisa, o roteirista necessita, o roteirista tem que, o roteirista deve. Eu falei, puxa, né? Quantos verbos aplicados ao roteirista, né? E a produtora? E o mais engraçado, né, quando você assina uma liberação, né, uma cessão de direitos do roteiro que você escreveu, está escrito lá, né, sei lá, Di Moretti cede os direitos do roteiro tal para a produtora tal, para que isso se transforme num filme e seja exibido nos cinemas. E aí veio uma lista enorme, né, nos cinemas, em DVD, na época, né, VHS, on demand, Bluetooth, enfim. E esse artigo termina assim: além disso, ou em qualquer outra formato, tecnologia que seja inventada no futuro. Ou seja, a gente cedeu as calças, né, tudo. E esse contrato ainda termina assim: estas cláusulas valem para o Brasil, para o território brasileiro, para o continente americano, para o planeta Terra. Então, a gente, além de vender a alma, né, a gente vende para né, para o planeta. E aí eu sempre brinco dizendo que quando o robozinho desceu em Marte lá e tocava a música da Beth Carvalho, Coisa Bonitinha do Pai, a Beth Carvalho, se encontrar um marciano, né, se encontrasse, né, um marciano, ela poderia processar o marciano porque não estava no âmbito do planeta Terra. Mas o Dottori, né, que é um grande amigo, o Tiago, semanas atrás ou meses atrás, ele me disse que agora ele não assina Planeta Terra. No contrato dele já tem Universo. Ele é um cara mais fodido, né? Porque o Universo, enfim. Então, a gente sofre muita pressão. A gente organizou uma associação que lutou por isso, colocou a cabecinha para fora, né? Meio tentou brigar com os produtores. A gente queria uma porcentagem, né, já estabelecida do orçamento do filme que fosse dedicado para o roteiro. A gente sofreu muita pressão. Hoje a gente ainda não tem uma tabela de ganhos, né, de cachê, mas a gente tem umas indicações. Ou seja, acho que hoje o mercado nos conhece mais e nos respeita mais. Essa associação durou quase 10 anos, aí a gente se transformou, né, se aliou a uma outra associação do Rio de Janeiro, que chamava AR, Associação de Roteiristas, que era mais ligada aos roteiristas da Globo. E hoje a gente tem uma associação que se chama ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Os autores continuam no título, porque a gente faz questão de ter autores no título. E hoje a gente tinha 60 associados com a AC, e hoje a gente tem mais de 300. Que a gente acha que é quase que a totalidade dos roteiristas brasileiros, né? Então, vale a pena conhecer a ABRA, assim, se vocês puderem, porque ela pode ajudar, né? Enfim, é uma associação, é a única associação brasileira de roteiristas. A gente está tentando conseguir aprovar a lei do direito autoral, que é uma lei que já deveria estar em curso, né? Onde a gente pudesse receber parte da grana do bilhete, né? Do ticket, e a gente ainda não conseguiu, né? Porque essa lei, desde que eu me conheço por gente, está em tramitação, né? Lá fora é diferente, você consegue receber por isso. A negociação de direitos autorais também é muito complicada, né? Eu fiz os 27 filmes e 2 deles eu ousei ser diretor por uma boa causa, que é o Corinthians, que está jogando daqui a pouco.
E escrevi e dirigi 2 filmes sobre o Corinthians, 2 documentários, que foram lançados pela Fox Internacional e venderam mais de 120 mil DVDs. Naquele ano, ele só ficou atrás da Era do Gelo, dos lançamentos da Fox. E dos lançamentos internacionais da Fox, ficou em segundo lugar. Aí vocês me perguntam, quanto você ganhou dos DVDs que foram vendidos? Nada. Né? Porque não está em contrato, eles não cedem esses direitos. E aí você fala, puxa, eu fui diretor, autor, roteirista, e, enfim, o filme vendeu tanto e fiquei conhecido pela torcida do Corinthians, mas dinheiro que é bom não rolou nada. Então é sempre uma batalha diária, mas eu acho, de novo, a gente está mais profissional, a gente tem uma associação profissional. Inclusive, convido vocês, semana que vem na Cinemateca vai acontecer o 3º prêmio Abra de Roteiros. A gente premia todos os roteiros, desde roteirista de novela, roteirista de série, minissérie, websérie, animação, curta, longa, documentário, ficção. Vai ser na Cinemateca, eu acho que é dia 20, eu estou com a data aí, depois eu passo para vocês, mas acho que é 25 ou 26. É importante, né, porque é uma maneira da gente reconhecer, porque em muitos festivais, em muitos prêmios, né, de cinema brasileiro, às vezes você não tinha a categoria roteirista ou você tinha pouco destaque para a categoria roteirista. Então também isso enfim, a gente evoluiu nisso e eu acho que é nada mais justo que isso aconteça, né, por favor. Como é destacado como no prêmio, você está falando? Então, o curta-metragem, ele é... Primeiro que, assim, esses prêmios você precisa inscrever na Abra. Por exemplo, sei lá, você fez um curta, você quer inscrever ele no prêmio da Abra. Você inscreve e o roteirista do seu filme concorre ao prêmio. É como qualquer festival, né? Você inscreve os filmes e você concorre aos prêmios. Mas isso é importante porque isso não existia, né? Em nenhum festival importante, por exemplo, o Festival do Rio não premiava roteiro. A gente fez uma campanha política tal, até que eles premiavam o roteiro. A mostra aqui em São Paulo, que está começando hoje, enfim, também não tem prêmio de roteiro, né? A gente conseguiu fazer prêmio de roteiro quando a gente fez o prêmio Abra de roteiro. Só que a gente já fez, agora já temos o nosso prêmio e o nosso evento. Mas eu acho muito difícil você ter os maiores festivais, as maiores mostras, e nessas você não premiar roteiro, né? Roteiro é a alma do filme, né? Você não tem roteiro, você não tem filme sem roteiro. Então, isso tudo são conquistas, e agora eu vou só voltar um pouquinho para trás, com essas 2 senhoras aqui, senhoritas, que apareceram na minha casa para me entrevistar um belo dia, há quase 10 anos atrás, né? Que elas estavam fazendo enfim, um projeto sobre roteiristas, que acho que era o começo também desse evento, né? E me deram a honra de me entrevistar, eu conheci elas, e naquele momento eu estava escrevendo um filme chamado O Pai da Rita, que se passava no Bexiga. E convidei as 2, né, já que elas estavam munidas de câmera e, enfim, equipe, de fazer uma coisa que eu acho que ninguém nunca tinha pensado, mas que eu acho que é fundamental, e ainda ninguém assumiu isso, que era fazer um making-off do roteiro. E quando você pega um DVD ou você vê um filme, você acessa lá, você tem o making-off do filme, que é a feitura do filme. Mas e a feitura do roteiro, né? Isso ajudaria a gente a explicar, e a minha mãe, a explicar e entender o que a gente faz. Então, essas 2 saíram com a equipe pelas ruas do Bexiga, porque eu estava fazendo pesquisa de personagem, de locação, tentando ainda levantar as histórias que eu iria escrever o roteiro. Elas me acompanharam e a gente gravou isso, né? Eu tenho isso em casa, né? Vocês têm aqui. Isso foi fundamental também para o meu trabalho de pesquisa no filme. E olha a coincidência, né? 10 anos depois, o filme está sendo rodado em São Paulo. Ele está na 4ª semana de filmagem, esta é a última semana. E eu fui acompanhar 3 diárias, né? E ele foi filmado integralmente no Bexiga. Então, que era um desejo meu, né? Porque eu passei a minha juventude muito no Bexiga, e acho que o Bexiga era um bairro que foi descaracterizado, deteriorado, e nunca foi homenageado, né? Porque lá você fazia de tudo, né? Ouvia um bom show, via um bom filme, comia bem,
Eu passei a minha adolescência curtindo a noite do Bexiga. Eu acho que o Bexiga é um bairro tão interessante, da sua formação italiana, negra, nordestina, hoje coreana, chinesa, né, que merecia um filme, e eu acho que a gente está fazendo essa justiça ao Bexiga, fazendo esse filme agora. Porque um dos personagens do filme é o Bexiga, né? É a história de dois velhos compositores da Vai Vai, que moram numa kitnet, e fudidos, né? Ex-trabalhadores do Correio, aposentados, eles não conseguem mais emplacar nenhum samba na Vai Vai, então eles estão esquecidos pelo samba, e o Bexiga é um bairro esquecido de São Paulo, né? As pessoas esqueceram do Bexiga. Então essa é a história desses dois, até um momento em que um deles, que se chama Pudim, porque vem de pudim de cachaça, porque ele gosta de entornar uma, né? Ele ouve no rádio uma música do Chico, chamada A Rita, que fala de uma relação amorosa em que a Rita foi embora e deixou ele sozinho, só com o seu violão. Ele tem um ataque histérico, o Pudim, dizendo que aquele filho da puta de olhos verdes frequentou um bar, né, nos anos 80, amarrou um porre, e o Pudim contou a história para ele da Rita, que era a verdadeira passista com que ele era casado, que deu um pé nele e o abandonou. E o Chico fez uma música e ganhou muito dinheiro, fez muito sucesso, ficou famoso, e ele ficou fudido e pobre. Ele vai parar num hospital, ele é atendido por uma enfermeira que se parece muito com a Rita, e na verdade é a filha da Rita. Ele acaba descobrindo isso, e aos 60 anos ele acaba meio que descobrindo que tem uma filha. A menina, para não desencorajar, topa toda essa história. Ele apresenta o Bexiga para ela, né? Então a gente está vendo o Bexiga através dos olhos dela. Até o momento em que o Roque, que é o cara que mora com ele na kitnet, chega para o Pudim e fala: Pudim, aquele dia que ela te abandonou, ela foi morar comigo. A gente também teve um romance e eu acho que a Rita, na verdade, é minha filha. Os dois, que têm uma amizade de 50 anos, né, ameaçam terminar essa amizade de maneira violenta. Aí a menina chega e fala: olha, eu queria falar a verdade para vocês. Eu sou filha do Chico Buarque. Porque naquele dia que ele amarrou o porre, ele encontrou minha mãe era uma passista, a passista mais linda do Bexiga, da Vai Vai. Teve um romance com ela, e enfim, aí depois ela foi para o interior, ela me teve, agora ela está morta, mas... E aí eles empreendem mundos e fundos para irem até o Rio de Janeiro dar um pau no Chico Buarque. Essa é a história do filme e, enfim, ainda bem, ele está sendo filmado agora e é muito bom você ver o que você escreveu no papel há 10 anos atrás e você vê que agora eles são personagens de carne e osso, né, que eles falam aquilo que você escreveu, que as cenas acontecem naquele lugar onde você passou e a gente passou, né, tal. Então, ele está sendo feito hoje com o Ailton Graça, né, porque ia ser eram 10 anos, né, ia ser com o seu Milton Gonçalves, mas hoje é Ailton Graça e a menina que ia ser a Thais Araújo, hoje é a Jéssica Ribeiro, né, porque o tempo passou e os atores não puderam ser os mesmos, mas tem Paulo Betti, tem Lázaro Ramos. Eu acho que o filme está lindo, não estava, eu acho que modestamente estava lindo no roteiro e está lindo no que eu vi, no que eu pude ver. Obviamente ele vai ser lançado em 2020, então se vocês puderem prestigiar o Pai da Rita. E o Pai da Rita foi essa conexão que a gente fez. Vejam como é importante essa coisa de você fazer o making-off e ajudar a pesquisa do roteiro. No roteiro eu contava essa história que o Chico tinha amarrado um porre num dos bares do Bexiga, porque eu sabia que quando ele estudou arquitetura na USP, na FAU, ele passava só a noite no Bexiga. Mas não sabia que bar, não sabia em que ocasião. Tal. Eu andando pelas ruas do Bexiga, a gente para num brechó com elas, com a equipe aqui. Falei, vou perguntar para esse cara do brechó se ele conhece, né, as histórias da Vai Vai, do Bexiga e tal. Aí ele contou, super emocionado, falou, eu tocava num bar. Eu falei, que legal, poxa, você tocava num bar? Então, a gente está contando essa história, tal, que tem o Chico Buarque. Ele foi lá no fundo do brechó e falou assim, esse violão foi tocado pelo Chico Buarque. Numa noite, eu estava tocando lá, ele estava lá, ele deu uma canja, blá, 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 blá. Eu falei, caralho, né? Enfim, o universo conspira. Então, não existe roteiro sem pesquisa e sem ajuda dessas pessoas. E não, por isso que ele não é só um filme ele é um filme de todo mundo, ele é um filme do roteirista, ele é um filme das pessoas que ajudam o roteirista
a pesquisar, a fazer suas pesquisas, enfim. Agora eu estou escrevendo um filme, por isso que eu estou falando sobre isso, que ganhou a SP Cine agora, de desenvolvimento, que é sobre o Mazzaropi, os últimos 5 anos de vida do Mazzaropi, quando ele se descobre com leucemia, e a gente vai falar da homossexualidade do Mazzaropi, que é um tema difícil, mas que tem que ser resgatado, e a gente vai falar com a maior dignidade do mundo, o maior respeito. E é tão importante essa coisa da pesquisa que você não pode achar que na sua casa, dando um Google, você vai fazer a pesquisa do seu filme, né? Você precisa ir conhecer as pessoas que conheceram essas pessoas, olhar no olho, falar com elas, entrevistá-las, conversar, conhecer o lugar onde aquelas pessoas pisaram, né? Então eu fui para Taubaté, conhecer a fazenda onde ele filmou, fez os filmes dele, o estúdio que ele montou lá, a casa que ele comia, enfim. Então faz parte do trabalho do roteirista, e por isso que eu sempre digo que é um prazer, e primeiro ter a chance de ter escrito tantos filmes de tantos universos diferentes, né? Mas de poder viver esses universos, né? Então, sei lá, eu já fui um jovem da luta armada no Cabra Cega, né? Eu já fui um negro nos Filhas do Vento, morando em Lavras Novas, eu já fui o velho, né, o Prestes, em documentário, eu já fui um ladrão de carros, no Nossa Vida Não Cabe num Opala, eu já fui um morador de Brasília em Simples Mortais, ou seja, por isso que eu falo que dá tanto tesão você ser roteirista. Eu vivenciei todos esses universos, eu vivi todas essas vidas. E poder escrever sobre essas pessoas e sobre essas situações e sobre essas ações só me deram prazer, né? Então acho que faz parte do trabalho do roteirista viver esses universos. Então, apesar de já estar velho, enfim, eu acho que já vivi 300 anos vivendo a vida dessas pessoas, me emocionando com elas, falando como elas, né? E tudo isso é o trabalho do roteiro. Para não me alongar mais, enfim, mais uma vez agradecendo a homenagem, e tem tudo a ver, e coincidentemente tem tudo a ver, porque o pai da Rita está sendo filmado, porque a gente está fazendo 10 anos desse evento aqui, porque a gente está no momento de roteiro e de roteirista da profissão, onde os profissionais estão sendo reconhecidos, né? Hoje a gente tem muitas séries brasileiras onde empregam mais de um roteirista, né? Porque a gente tem a sala de roteiristas. Então, a gente está com um mercado bacana, com um reconhecimento bom. Minha mãe finalmente sabe o que eu faço. Então, eu não podia estar mais contente e feliz com o dia de hoje e com o momento atual da profissão de roteirista. Agradeço, então, a recepção da Glau e da Fê. Agradeço muito a homenagem e queria que, enfim, me colocar à disposição de vocês aqui se tiverem alguma dúvida e que eu possa esclarecer. Mas eu queria muito agradecer a vocês. Obrigado. Alô. Boa noite, meu nome é Maitê. Eu tenho alguns amigos, né, que gostavam muito de cinema, filmes, e queriam trabalhar nessa área, mas eu ouvia muito deles falando que iam desistir, porque era muito ruim e muito difícil aqui no Brasil. Eu queria saber se tem alguma dica que você pode dar para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, nessa área. Então, essa é um tipo de pergunta que assim eu ouço já nesses últimos 30 anos e eu posso te dizer com certeza que já foi muito mais difícil. Hoje, por você ter N plataformas, né, você não tem só o cinema ainda continua muito difícil, né, porque assim, você imagina, a gente tem um número de produções maior do que a gente tinha 10 anos atrás, né, como eu falei, 130 filmes e blá, blá, blá. Mas você tem geralmente um roteirista por filme, esse roteirista é um roteirista muito experiente, que já trabalhou em outros filmes, para você entrar nessa área e tal.
Dependendo da função, e eu sempre me remeto à minha função, né, que é o roteirista, assim, primeiro, e geralmente eu dou cursos, né, oficinas e tal, e aí a pessoa fala da dificuldade e ela olha para mim toda esperançosa e fala assim, Di, você vai ensinar a gente a escrever? Aí eu abro a porta da saída e falo, olha, a porta é serventia da casa, eu não vou ensinar vocês a escrever, né? Vocês deveriam saber escrever. Né? Eu vou ensinar algumas formas de a gente escrever para este tipo de linguagem, que é a linguagem cinematográfica. Então, por exemplo, quem vai fazer roteiro, acho que tem que ser alguém que já escreve, né? Ou seja, escrevo poesia, escrevo um diário, serve inclusive uma lista de supermercado, já é bom, né? Mas o ato de escrever é um ato inato, né? Assim, tem que vir comigo, né? Eu não vou porque, sei lá, o Braulio Mantovani já eu posso falar porque é um amigo. Né? O Braulio Mantovani foi indicado ao Oscar, no dia seguinte fala assim, eu vou virar roteirista. Não, né? A gente escreve e a gente começa a se informar sobre a linguagem. Então, assim, você já escrever, isso já é uma grande ajuda, né? E aí existem as formas de você desenvolver isso. A gente tem muito concurso de desenvolvimento de projeto. Desenvolvimento de projeto, você entra com um argumento, né? Assim, não o roteiro. O roteiro é uma coisa maior, tal, mais profunda, tal. Mas geralmente você entra com argumentos que são 10 páginas, né? Esse concurso da SPCine, ele estava aceitando pessoa física, ou seja, eu não preciso ser pessoa jurídica, eu não preciso ser uma produtora, posso ser eu mesmo. Me inscrevo lá na SPCine, por exemplo. Isso é bom porque isso vai acontecer mais vezes. Esse semestre talvez não, mas no começo do ano que vem, com certeza. Eu me inscrevo como pessoa física e inscrevo um argumento. Ou seja, uma pequena história, né? Um argumento é uma história em prosa, não sequenciada, né? Sem diálogos, mas da história que eu quero contar, que depois vai virar um roteiro. O prêmio é R$100 mil. R$100 mil para você desenvolver um roteiro durante um ano, são 18 meses, um ano e meio, né? 150 mil para você desenvolver um roteiro. Ou seja, de alguma maneira, é uma maneira de você entrar no mercado, você entra no mercado com um produto reconhecido pelo prêmio que você teve, você foi remunerado, ou seja, você não está trabalhando de graça. E é uma maneira de você chegar na produtora, bater na porta e falar assim, olha, prêmio SPCine 2019, um dos 10 premiados da SPCine. É uma forma de você chegar nesse mercado. A outra, e aí assim, a questão, como eu falei, do ato de escrever, é o ato de ver, né? O ato de ver filmes. Né? Eu fico muito triste quando eu dou curso de roteiro e eu fico falando que nem um desgraçado lá, horas e horas, citando filmes e blá, e eu vejo a cara das pessoas, as pessoas não viram o filme, né? Assim, se você vai fazer cinema, então o mínimo, né, bagagem cinematográfica você deve ter, ou você precisa, né? Por exemplo, uma das liçõezinhas do curso de roteiro, para mim, é assim. Vejam todos os filmes do Billy Wilder. São 26 filmes. Não é difícil ver 26 filmes, né? Se a gente faz maratona de série, a gente pode fazer uma maratona de filmes do Billy Wilder. Billy Wilder era um roteirista austro-húngaro, que foi para os Estados Unidos na década de 30, virou roteirista e depois diretor. E todos os roteiros dele são impecáveis, assim, simples, diretos, precisos. Ou seja, você aprende roteiro vendo os filmes dele. E aí até tem uma piadinha boa, né? Que é mais uma piada, mas enfim. Teve um ano que um roteirista tcheco ganhou o Oscar de roteiro e ele subiu no palco e ele não falava quase inglês, mas ele chegou no palco super envergonhado, isso há anos atrás, né, antes da queda do muro e tudo, e falou assim, é o seguinte, eu não sei o que falar, mas eu vi todo mundo subindo aqui no palco e agradecendo a Deus. Como eu sou ateu, eu gostaria de agradecer ao Deus o meu Deus. E o meu Deus é Billy Wilder. Aí todo mundo aplaudiu, achou isso bonito e tal. Aí o roteirista tcheco estava num hotel em Los Angeles, né, hospedado, um dia depois de ganhar o prêmio. Aí toca o telefone, ele não conhecia ninguém na cidade. Ele atende, né, meio
estranho, esquisito. E ele fala, quem é? Aí do outro lado da linha ele ouve, Deus ora, né? Era o Billy Wilder agradecendo a homenagem. E eu acho a mesma coisa. Então, conhecer a obra do Billy Wilder é quase fazer um cursinho de roteiro, né? Só para resumir a sua coisa. E se for no roteiro, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Ficar atento a editais. Hoje você tem muitos laboratórios de roteiro, você tem próprio histórias de roteiristas que ajudam a gente a desenvolver os nossos projetos. Hoje você tem uma maneira melhor de chegar ao mercado, para você poder bater na produtora e oferecer o seu produto. Nas outras áreas, nas outras profissões, também acho que ainda a jornada é mais difícil. Mas você tem, sei lá, se você quiser ser um produtor, se você quiser ser um diretor, você precisa fazer um curta, né? Que provavelmente você não tem dinheiro para pagar um roteirista e você vai escrever o seu próprio roteiro, que isso é absolutamente normal. Então, acho que é um processo, mas é um processo de vivência e de aprendizado e de sacrifício, porque é correr atrás. A gente até tem, né? Só para dar um parênteses nisso, né? Eu me formei na FAAP, nos anos 80. E hoje você tem, né, faculdades, universidades de cinema, mas eu sempre acho que a formação é sempre deficiente, porque, assim, muitos dos casos da faculdade, a formação ela é muito acadêmica e pouco prática, né? Eu fui dar aula na pós-graduação da FAAP em cinema de roteiro. E aí eu achava, era só uma temporada, acho que 3 meses, tal. E eu achava os roteiros muito fraquinhos. Aí eu perguntei para uma das meninas lá do curso, falando assim, mas quem é a professora do curso regular de roteiro, de cinema? Ela falou um nome lá. Eu falei, nossa, eu estou há 20 e tantos anos nesse mercado, nunca ouvi o nome dessa pessoa. Ela falou, não, ela escreveu 2 livros sobre roteiro. Eu falei, então ela tinha que dar aula de literatura, né? Ou pedagogia, porque assim, eu não consigo entender como alguém dá aula de roteiro sem ter vivenciado o processo. Contato com o diretor, com o produtor, volta para casa, reescreve, vai acompanhar o set, refaz o diálogo, porque o diálogo não ficou bom no set. Então, é muito da vivência, e eu acho que a nossa formação acadêmica peca pela falta de prática. Acho também que nessa coisa da formação, primeiro que tem assim, essas faculdades são caras, né? E eu lembro que na minha época, eu posso até fazer a correlação, hoje custaria, sei lá, R$500. Era 300 e pouco, mas ajustando deve ser o que hoje seria R$500. Porque ninguém queria fazer cinema, né? Cinema era sempre aquelas vagas que sobravam, que o cara ia fazer, sei lá, ia tentar aramaico, né? Aramaico estava com muitas candidato vaga, ele ia fazer cinema, segunda opção. Hoje, cinema é o contrário, né? Você não consegue entrar numa faculdade de cinema porque ela é muito procurada, tem muita a concorrência é muito grande e tal. Mas na minha época, para você ter ideia, eu fui fazer FAAP e os equipamentos de cinema da FAAP eram muito ruins. O de rádio e televisão eram muito bons. No cinema a gente só tinha uma câmera, a reflex, 1945, isso nos anos 80, que ninguém podia mexer. Quem tinha que mexer era um funcionário da FAAP. E aí eu falei, bom, então não vou fazer cinema, vou fazer rádio e televisão. E fui fazer rádio e televisão. Fiz essa opção no último dia da minha opção. Mas meus amigos todos estavam em cinema. Aí eu encontrava com eles para beber uma cerveja, eu falei, e aí, né, como é que está o curso de cinema? Aí os caras falavam assim, nossa, muito legal, hoje a gente fez uma prova de direção. Eu falei, puxa, como é que vocês fazem prova de direção sem poder mexer na câmera, né? Aí o cara falou assim, não, o professor chega na frente da sala e fala assim, estiquem o braço esquerdo, estiquem o polegar como se fossem pedir carona, façam a perpendicular com o indicador, repitam o mesmo gesto com a outra mão. Aí você tem uma câmera, né, onde você pode dar zoom in, zoom out. Ou seja, todos tinham uma câmera, né, manual, mas tinham. Então, era muito deficiente, inclusive, a formação, né? Estou falando dos anos 80, não estou tão longe assim. Obviamente, a coisa mudou, isso se aprimorou, mas a dificuldade da formação sempre foi muito grande. Resumindo tudo isso, acho que tem que ser muito sacrifício. No caso do roteiro, acho que meio esse caminho que eu falei, acho que tem que ler muito também, né? Assim, também acho difícil alguém que escreva não ter lido, né? Então, não ter tido uma carga
Porque quando a gente está falando de dramaturgia e fala de Aristóteles e bababá, tal, da estrutura narrativa, tudo está em Shakespeare, tudo está em grandes escritores, né, universais. Então, se a gente não leu isso e não ficou na nossa cabeça, né, como é que uma história se desenvolve, começo, meio e fim, né, vai ser muito difícil, de uma hora para outra, eu começar a escrever. Né? Isso faz parte de você somar na sua bagagem, né, intelectual, enfim, literária. Né? Então, acho que tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Não sei se respondi, mas obrigado. Perguntas? Mais? Boa noite, meu nome é Ana. Eu queria saber mais da relação do roteirista com adaptações. Porque sempre tem aquelas pessoas que criticam adaptações, mas não sabem os critérios, o que tem de ser feito por trás. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa é uma boa pergunta, porque sempre caio nela, né? Assim, roteiro adaptado. Eu costumo dizer, se eu pudesse resumir numa frase, que se você tem que fazer um roteiro adaptado, você tem que ter o desrespeito saudável pela obra adaptada. Sem desrespeito, você não vai fazer nada. Você vai repetir a obra. E aí as pessoas comparam, né? Livro, peças, filme. Um livro é um livro, uma peça é uma peça, um filme é um filme. Eu fiz roteiros adaptados, de peça. A gente tem que pegar a essência da história e contar a história sob a linguagem cinematográfica. Se você vai tentar fazer uma adaptação ipsis literis, né, do que você está adaptando, você não vai fazer uma coisa nem outra. Tanto é que quando você vai numa estreia de um filme que foi baseado num livro, se você perguntar para o público, geralmente, o livro era melhor. Tal. O livro é melhor. O livro é melhor porque é livro. Então, difícil comparar. Vou dar 2 exemplos, porque acho que isso pode ajudar a esclarecer o que eu estou falando. De um amigo também. Carandiru, né, o filme do Babenco, acho que todo mundo viu, né, baseado no livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru. Eu acho uma adaptação não boa. Por quê? Porque o livro tem 17 histórias de 17 presos. Né? E a linha narrativa que conduz essas histórias é a história do médico, que no caso é o Drauzio. No filme, o personagem do médico é muito fraquinho, ele está lá só para amarrar as histórias, né? Mas você não sabe nada do médico. Então você tem 17 histórias, uma atrás da outra. E você não tem tempo num filme de contar 17 histórias. Aí se eu perguntar para vocês, qual é o personagem do Rodrigo Santoro? Tá. O Rodrigo Santoro é um travesti que quer casar. É só isso que eu sei. Eu não sei porque ele está lá, eu não sei o que ele vai fazer quando ele sair de lá, eu não sei quem é a família dele, eu não sei qual foi o amor da vida dele, nem nada disso. Qual é o personagem do Lázaro Ramos? O Lázaro Ramos é um surfista que foi preso no Rio de Janeiro. Por quê? Porque na cela dele tem uma prancha e ele tem o cabelo parafinado. É pouco, né? Então, você tem poucas informações de muitas histórias. O que eu faria como adaptação? Eu escolheria uma dessas histórias, talvez a mais pungente, né? Que para mim é a história, eu não lembro o nome dos personagens, eu lembro o nome dos atores. É a história do Ricardo Blá e do Floriano Peixoto. Eles fazem 2 presos que roubaram, acho que um banco. Estão presos e um fica doente, e um começa a cuidar do outro. Essa história é sensacional, isso daria um filme, só um filme. Eu faria essa história como linha narrativa principal, ela segura o filme inteiro. E as outras 16 cruzam com elas durante a contação dessa história. Por quê? Porque senão eu fico órfão como público, porque eu não empatizo com ninguém, porque essas pessoas têm pouco tempo de história para me cativar, para me emocionar, para me sensibilizar. Então eu acabo não me apegando a ninguém. Né? Então isso é muito importante, a concentração. Né? Por que o Gabriel Garcia Marques nunca deixou adaptar os 100 Anos de Solidão? Ele sabe que o filme vai ser uma merda. Porque vai ser mesmo. Porque assim, eu não vou ter tempo de fazer, né? Agora vai virar série, né? Mas enfim, eu não tenho tempo de fazer um filme com toda a potencialidade e a riqueza dos 100 Anos de Solidão.
né? E o último exemplo que eu só queria dar, também só para citar isso, eu fui uma vez consultado por um produtor de Brasília, falando assim, tem um diretor aqui que quer adaptar um livro que chama O Cascalho. Eu falei, legal. Ele já escreveu o roteiro. Eu falei, já escreveu? Eu queria que você fosse consultor. Eu falei, tá bom, me manda o roteiro. Ele me mandou, o roteiro tinha 400 páginas. Aí eu falei, que diabo de adaptação o cara fez? Ele pegou o livro, sequenciou, centralizou os diálogos e fez um roteiro, porque ele precisava da aprovação da Ancine, né, tal. O livro tem 54 personagens. O roteiro tem 54 personagens. Aí eu mandei um singelo e-mail para o produtor, falando assim, olha, Márcio, é o seguinte, a história é muito bacana, tal, né, mas a primeira cena a gente precisa ter um terremoto, um incêndio e um tsunami, porque a gente precisa matar 44 dessas pessoas. Na primeira cena, que o filme não vai sobreviver com 54. Bom, aí o cara obviamente não gostou da ideia, né, o diretor, e fez o filme. Aí o filme não fez sucesso, obviamente. Eu fui ver o filme em Brasília, numa sessão privada, tal. Aí é a história de 54 garimpeiros. Aí você ouve, você vê as 54 histórias, tal. Aí na penúltima cena, você vê uma mina inundando e daqueles garimpeiros que você conheceu a história morrendo afogado. E quando ele está morrendo afogado, ele tem um delírio, né? O último delírio da vida dele, que é ele com muito dinheiro num puteiro, né, num bordel, rodeado de mulheres, dinheiro, bebida e tal. Aí você olha para o filme e fala, caralho, ele era o protagonista. Né? Mas o cara me revela isso na penúltima cena do filme. Como é que eu posso acompanhar um filme desse? Como é que eu posso acompanhar a vida desse cara se ele me revela isso na penúltima cena? Então, fazer adaptação é isso. Você precisa ter o desrespeito, pegar a essência do que você quer, né? Por exemplo, eu fiz 2 filmes baseados em peças teatrais. Eu tive que não matar, né? Mas assim, eu tive que suprimir personagens. Eu tive que suprimir ações. Eu tive que concentrar. Por exemplo, sei lá, eu tenho 10 personagens. Eu concentro 3 em um. O personagem vai ficar, inclusive, mais rico, mais potente, né, do que 3 fracos. Então, basicamente, essa adaptação é assim: você potencializar as histórias, pegar a essência da narrativa e agrupar os personagens por sua importância na trama do filme, né? Obviamente com o seu protagonista, os seus antagonistas, sei lá o que tiver. Mas eu acho que você precisa ter esse tipo de desrespeito, senão você vai fazer um livro ou uma peça, né, filmada, né, que é pior. Tudo bem? Perguntas? Não, isso é a produção. Isso é importante, porque muitas das perguntas que te fazem é assim, você começa a sua história pela trama ou pelos personagens? Eu começo pelos personagens. Por exemplo, eu escrevi um filme chamado Cabra Cega, que é sobre um militante da luta armada. E aí era muito engraçado, porque aí você tem diferenças com o diretor, né? A gente dava entrevistas antes do filme ficar pronto, e o diretor perguntava para ele, mas aí, você está fazendo um filme sobre o quê? Aí o diretor falava assim, sobre a luta armada. Aí vinham para mim e perguntavam, Di, você está escrevendo um filme sobre o quê? Eu falei, sobre um homem privado da sua liberdade. Por quê? Porque o homem privado da sua liberdade é muito mais universal do que um filme sobre a luta armada. Apesar de ser um filme sobre a luta armada. Mas o que me interessava era a dimensão humana do filme, não a dimensão política, né? Porque a dimensão humana ela fica, a dimensão humana é universal e eterna, né? A dimensão política ela é datada, né? Então eu sempre passo dos personagens, eu sempre procuro achar um personagem que, por exemplo, no caso do pai da Rita, é o Pudim, que é a síntese de todos os sambistas fudidos da Vai-Vai, que morreram, terminaram pobres, que nunca foram reconhecidos. Eu fui defender esse filme numa banca, na Globo Filmes, tinham 256 projetos, ficaram 10 para um pitching. A gente ganhou o pitching. E aí a banca era só de cariocas, né, da Globo Filmes.
Aí eles vieram me cumprimentar falando, Di, puxa, que legal, que história emocionante, que história divertida, porque é uma comédia, né? Que história divertida, que história bacana, né? Mas por quê? E eles chegaram para mim e falaram assim, mas ainda bem que tem o Chico Buarque, né? Porque quem ia ver um filme de dois velhos? Eu falei, se o Walter Matthau e o Jack Lemmon ouvem isso, né? A carreira deles não teria ido para lugar nenhum. E outra coisa, ele falou assim, e dois velhos, e quem iria ver um filme sobre samba paulista? Eu falei, então, tem samba paulista, né? É que a gente não reconhece e não é valorizado. Então é um personagem que é a síntese de todos esses sambistas fudidos que passaram anos tentando ser reconhecidos e não foram, né? Que se entregaram à bebida, que não formaram família, que vivem em condições péssimas, mas que ainda mantêm a poesia de escrever um samba, de escrever uma letra e emocionar as pessoas. Então eu sempre parto do personagem, ao invés da trama. Quando eu estou escrevendo, eu idealizo. Esse, por exemplo, Pai da Rita, eu idealizei o Milton Gonçalves porque foi escrito há 10 anos atrás. Eu precisava de um velho de quase 70 anos, negro. Eu já tinha trabalhado com o Milton no Filhas do Vento, e ele era ótimo. Bom, ele é um ótimo ator, né, então. Só que eu acho que o tempo, né, enfim, já não passou 10 anos, eu não posso usar o mesmo personagem para fazer aquela idade que o personagem estava escrito. Então, eu pensei no Milton Gonçalves quando eu escrevi lá atrás, e agora, quando eu reescrevi, eu pensei no Ailton Graça, que é o que está fazendo o filme hoje. Pensei no Leonardo Medeiros quando fiz o Cabra Cega. Pensei no próprio Leonardo Medeiros quando eu escrevi o Nossa Vida Não Cabe no Opala, para ser o filho mais ranzinza dos filhos. Pensei no Milen Cortaz para fazer o filho mais atrapalhado e desmiolado deles, porque é o Milen, né? Enfim, você projeta atores que possam fazer seu filme. Mas isso é uma boa discussão, né? Porque, por exemplo, está passando o Hebe, né? Aí eu comentei com a Carol Cocho, que é casada com o Braulio e que é roteirista do Hebe. Ela sabia que eu ia fazer agora do Mazzaropi. Aí eu falei, puxa, eu estou com uma grande dificuldade. Eu acho que quando você usa um ator muito famoso para fazer um personagem muito famoso, até você se descolar do ator ou da atriz, você leva um tempo. E isso é ruim para o filme, né? E eu fui com medo ver Hebe, porque eu falei assim, eu vou ver André Beltrão. Alguns descolam, outros não, né? Tanto que a gente não quer que o do Mazzaropi seja um ator famoso, porque eu acho que isso é muito complicado, né? Ainda mais porque você está lidando com uma informação que está no inconsciente coletivo do público. Então é difícil você descolar isso. Mas você pode usar, sim, atores. Eu uso atores conhecidos, ou que eu gostaria que fizessem um filme. Óbvio que às vezes você fica, por exemplo, o parceiro do Ailton Graça ia ser o Seu Jorge. Tudo certo, caiu aos 45 do segundo tempo, porque o Seu Jorge estava fazendo uma série que foi lançada agora, chama Irmandade. Então não pôde ser Seu Jorge. Então você também tem que ter o limite quando você está escrevendo de você achar que pode não ser aquela pessoa que você quer tanto que seja, né? Mas eu parto sempre do personagem mesmo. Não, tudo bem. Dá mais uma pergunta? Dá. Oi, eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, de até onde vai a liberdade do roteirista, porque nosso professor ele fala muito para a gente assim, não colocar sempre enquadramento, essas coisas assim, não colocar de jeito nenhum no roteiro. E eu queria saber o que você acha disso. Isso é verdade. Como eu falei, né, um filme é um trabalho de equipe, né, e cada departamento tem um chefe, né? Então, quando você coloca enquadramento, termos técnicos, primeiro que você está invadindo o espaço do diretor. Segundo que se você for botar isso num concurso, no edital, o cara vai ler o roteiro e ver que está cheio de termos técnicos, provavelmente seu projeto não vai ser aprovado. Então, o que eu digo é sempre assim, eu tenho uma história de um amigo que trabalhava num banco, ele era funcionário do banco. E aí alguém chegou para ele e falou assim, Jorge,
você não quer fazer isso para mim? Tal. O gerente chegou para ele e falou, você não quer fazer isso para mim? Tal. Ele virou para o gerente e falou assim, não vou fazer porque eu sou incompetente para fazer isso. Aí o gerente elogiou ele, falou, imagina, você é ótimo, maravilhoso, blá, blá, blá. Ele falou, não, você não entendeu. Não me compete fazer isso. Não compete ao roteirista colocar termos técnicos. Não compete ao roteirista colocar música no filme. Não compete ao roteirista descrever cenários, meia página de cenários. Você tem o diretor de arte, você tem o cara que vai fazer a trilha, né? Você está, de alguma maneira, você está invadindo o campo dessas pessoas. No caso da trilha, só uma historinha rápida, né? Uma vez dando um curso, o cara falou assim, eu queria usar o Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Eu falei, bom, primeiro, você não é o cara que vai colocar a música no filme, né? Só se a música for incidental, né? Só se a música fizer parte da trama. Aí sim você está liberado. Mas eu não posso citar uma música porque eu gosto da música. Então eu falei, primeiro, você não é competente para colocar essa música no roteiro. E segundo, que você nunca vai ter dinheiro na sua vida para comprar essa música. Acho que ele entendeu mais o lado de não comprar, né? Talvez. Bom, enfim. E a coisa do diretor também quando a gente está escrevendo uma história, é um filminho que passa na nossa cabeça. Então, eu poderia usar termos técnicos, porque eu vejo em movimento. Mas aí existe a literatura, né? E a descrição literária, porque toda a narrativa do roteiro é narrativa descritiva. Então, eu preciso descrever uma ação. Então, eu chego aqui, por exemplo, e falo assim, Fernanda presta muita atenção na aula, enquanto, do outro lado da sala, Maitê dorme profundamente. Se eu escrever isso no roteiro, na mesma linha, eu vou sair de Fernanda e vou chegar em Maitê. Isso é panorâmica. Ou, se eu fizer um trilho, isso é traveling. Mas eu não escrevo traveling nem panorâmica, eu descrevo literariamente. Então, sei lá, vou usar a Fernanda agora, já que ela é atriz também. Fernanda recebe uma ligação em seu celular. Deixa o seu celular em cima da carteira e sai ansiosa e preocupada. Detalhe do visor do celular de Fernanda. Ligação de sua mãe. Detalhe é o close. Só que eu estou descrevendo literariamente. Né? Último exemplo. O rosto de Fernanda transmite tranquilidade e paz. Mas seus pés tamborilam o chão da sala. Rosto, pé. Rosto, pé. Isso se chama tilt down. Poderia escrever tilt down, mas eu descrevo literariamente, porque a minha função, enquanto roteirista, é escrever literariamente as ações. Né? E depois, quando o diretor entrar, ele vai fazer a decupagem técnica. Ele vai pegar essa cena e vai colocar lá, tilt down, ou traveling, ou pan, ou plano médio, ou plano geral. Né? Essa é a função do diretor. A minha função é escrever uma história. Acho que dá para resumir numa frase que eu sempre falo para as pessoas, para nunca mais esquecer. O roteirista conta a história, o diretor mostra como. Então, a Fernanda receber um telefonema e sair apressada, é a história que eu estou contando. Como ela vai sair, de que jeito ela vai ser mostrada saindo, se tem um plano picado, se tem uma câmera alta, se tem uma câmera baixa, se tem um trilho, né, tal, é o diretor. Eu preciso contar o que acontece, né, a história, e o diretor mostra como. Então, basicamente é isso. A gente não intervir no trabalho do outro. Né? Quer mais perguntas? Posso agradecer? Você quer agradecer? Tô... Não, agradecer a presença deles. A minha é obrigação. Então pode encerrar. Tá. Bom, só para... vou dar um revival aqui, fazer um flashback, que eu não gosto, mas enfim, no roteiro. Flashback e off são muletas de roteiristas, não esqueçam disso. Só fazer um flashback. Eu queria agradecer muito, porque além de me convidarem várias vezes para o evento, acho que mais do que um convite ao profissional, era um convite ao amigo. Era um convite a quem poderia estar disponível, não só para ajudar, mas para que esse evento acontecesse e se realizasse. E não é por isso e por outra que ele tem 10 anos.
Então, acho que é muito importante a gente sempre prestigiar. Acho importante, de novo, né, saber o que o roteirista faz. E, para saber o que o roteirista faz, a gente depende de eventos como esse aqui. Então, eu acho que eles têm que sempre serem prestigiados e divulgados, porque faz parte, não só a gente reconhecer que essa é uma profissão que existe, que ela deve ser bem remunerada, respeitada, que o teu nome, né, deve estar na tela, né, o diretor não pode assinar o crédito de roteirista. Só a última piada. Eu brinco dizendo que crédito de roteirista é que nem banheiro de rodoviária, todo mundo gosta de colocar o nome, né? Então a gente tem que ter o respeito ao crédito, o respeito ao contrato, o respeito à relação, o cara receber direitinho, fazer, enfim. E acho que esse respeito nasce da informação. Então o que a Gláucia e a Fernanda fazem aqui é informação. E isso é vital para que a gente continue existindo como roteirista. Então, eu peço a vocês que divulguem este evento, que prestigiem este evento e que, se possível, vejam filme brasileiro. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Gil.